Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação aqui direto do Top Farmers, dessa vez para falar sobre irrigação. Por isso estamos aqui com a Priscila Sleutz, ela que é presidente da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do MAPA, vai conversar com a gente. Priscila, começa por favor contando para a gente como que é hoje o cenário da irrigação na agricultura aqui no Brasil. Olá, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas e o cenário é muito positivo. Nós temos hoje uma área irrigada no Brasil de 8,2 milhões de hectares, podendo chegar num cenário aí de 55 milhões. Mas você vai falar, Priscila, é muita área. Não, nós estamos aí nesse cenário para ampliar a irrigação no país hoje até uns 25 milhões de hectares. Nós estamos falando de áreas já com pastagens degradadas, que nós não vamos desmatar nem 1 hectare de mata nativa. Então são áreas que estão propensas, estão esperando que a gente consiga otimizar o uso da terra para produzir mais alimento. E no Brasil, a irrigação hoje é fator primordial para a gente conseguir produzir mais na mesma área. Como a gente vai fazer isso? Se a burocracia hoje nos permitir, hoje os processos burocráticos de licenciamento ambiental e direito do uso da água, eles são muito lentos. Então a gente precisa simplificar e ter maior agilidade nesses processos para que a irrigação consiga crescer de maneira exponencial aí dentro do que a gente entende de áreas já consolidadas dentro da agricultura. Quando eu digo que ela vai crescer, é sempre em áreas já com aptidão agrícola. Eu não estou falando de áreas que a gente possa estar desmatando. E para que isso aconteça, a gente vai produzir mais nessas áreas com os sistemas de irrigação. E o que são? Eles são um sistema de molhamento de planta. Do mesmo jeito que os fertilizantes, os defensivos são importantes para a gente ter uma boa produtividade nas áreas, nós precisamos dos sistemas de irrigação que levam aquela água que a planta precisa quando a chuva não está naquele momento. Nós temos regiões do Brasil que têm hoje uma pluviosidade média aí de 1.000 milímetros ano, 1.200, são bons, é uma boa precipitação. Só que se você deixar de ter a água 10, 15 dias num período importante de enchimento de grãos para a planta, ela não vai trazer a produtividade esperada. Então é aí que muitas das vezes a irrigação entra de forma complementar. No Sudoeste Paulista a gente tem aqui, a irrigação é forte para a produção de grãos, mas com um viés complementar. A gente usa essa irrigação quando a chuva não consegue fazer o trabalho dela, que é molhar a planta. Então ela vem como um sistema, uma tecnologia importante, do mesmo jeito que startups, com a parte de georreferenciamento do solo, com a parte de novos implementos que têm aplicação direta de defensivos. A irrigação hoje tem sistemas muito eficientes que aplicam essa água diretamente no solo. Nós acabamos de falar um pouquinho de harmonização de sistema, de subsuperfície, gotejo por subsuperfície, que você já enterra o gotejo e aquela água já está disposta ali na raiz da planta. Então a tecnologia para o produtor isso tem, o produtor conhece essa tecnologia dentro da porteira, mas nós precisamos desburocratizar processos. Hoje o entrave para a gente ter esse crescimento da irrigação no setor agrícola aí realmente são os processos burocráticos de licença, tanto para a parte de autorização do uso da água, quanto a parte de licenciamento ambiental, em alguns pontos que é necessário fazer esse licenciamento. Com essa burocracia sendo o principal impeditivo para o crescimento maior da irrigação, o que pode ser feito hoje para tentar driblar um pouquinho ou tentar acelerar as coisas? Tem algum caminho que o produtor possa seguir nesse sentido? Sim, hoje nós temos que estar presente. Hoje o produtor, através das instituições que o representam, isso eu digo associações, as federações, grupos formalizados que representem os interesses do produtor, e digo interesses para ajustar a parte, para ele trabalhar com segurança jurídica nessa situação, participar dos fóruns onde são discutidos e onde são formulados muitos dos decretos, muitos das regulamentações, que se o produtor não participa naquele momento, dificilmente, em alguns pontos, aquela regulamentação vai travar, porque na prática nem sempre é tão simples como
o que foi colocado no papel. Então, participar, né, nós temos as câmaras setoriais e temáticas no Ministério da Agricultura, que é onde tem cadeiras para o produtor rural participar e levar as demandas e discutir diretamente, abertamente com o Ministério da Agricultura. Esses últimos 4 anos aí foram fantásticos, nós conseguimos trazer o ProIrriga, né, uma linha de crédito do produtor, tem financiamentos a juros mais baratos aí para estar adquirindo o seu equipamento de irrigação. E isso é trabalho do setor, do produtor rural lá junto com o governo. Incluímos também no plano ABC+, a irrigação como uma tecnologia aí, apoiadora dos programas que nós temos aí de baixo carbono, né, de agricultura regenerativa, enfim. A irrigação realmente é um fator que vai trazer muitos benefícios para a agricultura e assim, vem de frente com o meio ambiente, com a sustentabilidade, porque você produz mais numa mesma área e você tem a parte regulamentatória para... Você só vai usar água quando você tiver a sua autorização. Você não está usando a água sem autorização. E isso o produtor hoje trabalha dentro da regularidade. Então, a gente precisa ajustar alguns pontos que ainda não é de entendimento da sociedade, mas o produtor sim tem esse conhecimento, ele sempre vai pedir, né, a autorização do uso da água e no caso de licenciamento, quando for necessário, de acordo com cada estado, porque a gente tem a parte de regulamentação estadual, às vezes é mais restritiva que o governo federal. Então a gente precisa ter conhecimento de quais são essas regulamentações e participar, né, das discussões e em alguns momentos do processo decisivo de como vai ser. O produtor precisa estar na gestão. Né, ele faz muito bem a parte de produção dentro da porteira, a tecnologia está disponível para ele, mas a gente precisa, como produtor, como técnicos do setor, participar das discussões de gestão e gerenciamento aí do agronegócio no que tange a agricultura, meio ambiente, recursos hídricos, enfim, tudo que tange o que a gente vai utilizar dentro da porteira, que seria na propriedade rural. Priscila, dentro dessa questão ambiental, até olhando um pouquinho para o outro lado, talvez uma das críticas que surgem a esse sistema de irrigação de água na agricultura é justamente esse uso da água. Às vezes tem até alguns dados falando ali de que a agricultura usa muita água, é o que mais usa água no país. É por aí? É esse o entendimento mesmo ou tem alguma outra percepção? Sim, nós temos dados e os últimos anos, aí, pelo menos os 5 últimos anos, nós temos aí através da ANA, né, Agência Nacional de Águas, alguns dados que mostram o uso de todos os setores, não só da agricultura, como saneamento e indústria. E através do Atlas de Irrigação nós temos dados mais precisos e agora a gente começa a ter um histórico de como a irrigação trabalha na agricultura. Mas os dados, eles precisam ser melhor informados para a população. A agricultura, sim, ela é um dos setores que utiliza mais água, né? Mas por quê? Porque são grandes áreas que a gente precisa produzir alimento. Nós não conseguimos produzir, tem que ser em larga escala. Para produzir feijão, para produzir arroz, para produzir o milho, não dá para fazer em pequenas áreas. Então, realmente, ele utiliza mais água, mas ele traz junto com ele toda a regulamentação. A irrigação ela só pode ser utilizada a partir do momento que ela tem, como eu acabei de falar, a outorga, que é o direito de uso da água do produtor. Então, ele precisa ir até o órgão licenciador e ter esse direito de uso da água. Agora, entre o que o produtor faz e muitas vezes do que as informações chegam até a sociedade, sim, existe alguma distorção. Nós tivemos alguns anos atrás que a irrigação usava 70% da água do país. Ela foi colocada de forma distorcida, né, na mídia. Ou seja, naquele momento, o que aquele dado informava? Que 70% dos processos de pedido pelo uso da água, ou seja, o processo de outorga que entrou no órgão regulamentador, 70% deles eram para irrigação. Então, a gente tinha 70% para irrigação, podia ser 20% para saneamento, 15% para a indústria, 2%, 3% para o comércio. Então existe, a gente precisa saber da onde vem o dado e saber colocar para a sociedade para ela poder ter um outro entendimento de como é o uso na agricultura. E essa água ela está no sistema. A água que a gente usa na agricultura, a partir do momento que a planta absorveu o que ela precisa, o que acontece com aquela outra água disponível? Ou ela já infiltrou no solo, ou ela já evaporou e vai formar nuvem. Então ela já está no sistema e de uma forma limpa.
Você concorda comigo? Agora, na indústria, a indústria vai usar a água. A gente vai poder reutilizar? Sim, mas como ela lança depois de um processo que ela fez dentro da indústria, ela vai lançar aquela água, mas para a gente poder usá-la, a gente vai ter que limpar para ter o reuso. Então, a gente precisa colocar algumas condições de uso da água em cada setor, de acordo com o que acontece. Todo mundo precisa usar, né? Nós somos seres vivos, 70% do nosso organismo acaba sendo água, não diferente as plantas para produzir. Mas sim, existe hoje a consciência do produtor, ele sabe que ele precisa ter o manejo do uso da água, porque colocar água para a planta custa muito e é caro, porque para eu colocar a água na planta eu preciso de energia, né? Quanto custa a energia? Quanto custa o investimento no equipamento? Então o produtor ele só vai aplicar realmente a água necessária que a planta precisa. Mas para isso nós precisamos que essa informação também chegue para a sociedade, para ela entender a importância da irrigação para a produção de alimento agora aí para os próximos anos, que na minha percepção a irrigação faz parte aí do futuro da produção de alimentos para o mundo. Essa é a Priscila Sleutz, presidente da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do MAPA, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que é o atual cenário para irrigação aqui no Brasil e esses caminhos para o crescimento do setor nos próximos anos. Continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação para você.